o ator, diretor, figurinista. Tem mais funções? Sim, cenotécnico, contra-regra. A gente faz tudo, né? É a vantagem de se trabalhar em companhia, assim. A gente meio que vai revezando as funções. Sentadinho na nossa fileira VIP hoje está Thiago Mendonça para falar um pouco mais desse espetáculo que ele está encenando aqui no Sátiros 1. Isso. O espetáculo Stonewall 50. Stonewall 50. E a gente botou um subtítulo de uma celebração teatral. Porque a gente não se limita. Eu digo a gente, né? Mas sou um solo, sou em cena, mas enfim, todas as pessoas juntas ali contando essa história. Eu meio que procurei... Eu não me limito a contar apenas a história de Stonewall, mas sim como ela reflete na nossa sociedade aqui no Brasil, na minha vida. As liberdades que eu gozo hoje em dia, eu acho que começaram a ser conquistadas, na verdade, antes, né? Lá nos Estados Unidos, na década de 60, todo esse movimento de liberação dos direitos das mulheres, o Black Power e o Gay Power também nasce lá. Então, se hoje em dia eu penso, se eu tenho voz para contar essa história aqui, no Brasil em 2019, é um pouco da luta que travaram lá atrás. Então, é um reconhecimento, assim, na verdade é uma homenagem a todas essas pessoas que lutaram, a maioria delas marginalizadas, né? E que, enfim, se hoje eu gozo de algumas regalias, alguns direitos, se hoje eu gozo, é por causa dessa batalha travada lá atrás. Então, é uma forma minha de prestar uma homenagem nesses 50 anos. 50 anos que o Thiago comemorou no palco. Isso. A estreia do espetáculo aconteceu praticamente ao mesmo tempo, Thiago? Não, foi muito louco, assim, porque a pauta aqui começou dia 28 de junho. A revolta lá aconteceu na madrugada do dia 28 e a gente está com esse horário alternativo, começando 11h30, meia-noite, e ele foi proposital, porque lá a revolução estourou por volta de 1 da manhã. Então, no dia 28 de junho de 2019, exatamente 50 anos depois, eu estava aqui em cena contando essa história. E foi muito louco, assim. Louco e mágico, como só o teatro às vezes pode ser, né? Às vezes eu trago uma taça de vinho, para o rito teatral e tudo mais, brindo com a plateia, brindo com os deuses todos. E 1 da manhã, o fio do microfone tinha uma taça e uma lanterna, que eu uso em cena também, desligada a lanterna, ali no balcãozinho lateral. 1h30 da manhã, no exato momento, o fio do microfone passou na taça e pá, derrubou no chão. A lanterna caiu e acendeu, ficou iluminando, um feixe de luz, assim, iluminando os cacos de vidros quebrados. Ou seja, uma coisa mágica. É louco, e eu sei que é uma hora porque, enfim, a gente sabe dessa coisa toda, e a Gabriela Viaras, a Gabi Viaras, uma integrante da nossa companhia, ela olhou no relógio no exato momento e era 1 da manhã. Nossa, uma espécie de batismo, né? Essas magias, esses mistérios que acontecem em cena que a gente não sabe. E no texto tem uma hora que eu falo, os cacos de vidro das garrafas quebradas, reluzindo o dourado do sol. E era nesse momento o palco estava cheio de caco de vidro, assim, meio louco. Só para quem entende, ama essa magia que tem o teatro, a gente se sente um pouco fascinado de estar aqui, em parte do cenário, as projeções ao fundo. Stonewall ali, ó. Porque é um documento, né? Na verdade, é um teatro documentário. A gente não consegue nomear bem esse solo, assim, nomear no sentido de classificar. Porque eu acho que até a peça ela busca um pouco disso, né? Ela preza pela diversidade, pelo reconhecimento da diversidade. E você classificar uma coisa, botar numa caixinha, né? Às vezes é limitar. E a gente procura empurrar um pouco mais para longe os limites, assim. Mas a base é um teatro documental, um documentário. Eu conto uma história, um fato que aconteceu, eu falo muito da minha vida. Então tem muito de mim, assim. Então eu procurei dar a cara às pessoas que eu cito, saca? Que não sei se já passou, mas passa a Marcha, Silvia, Stormé, Miss Major. Não interpreto elas... a galera do bar frequentando, porque esse foi um cuidado, assim, a gente está num momento em que eu acho que a gente tem que sim respeitar o lugar de fala das outras pessoas, e as protagonistas dessa história foram as travestis de 1969, que viviam na prostituição, como eu já disse, as pessoas marginalizadas, e eu não sou travesti, eu não sou negro, eu não, saca? Então não quis me apropriar da história delas e sim prestar uma homenagem. Sou eu, Thiago, prestando essa homenagem. Então não personifico a Marcha. A Marcha, ela aparece e ela tem o rosto dela, saca? A Silvia é a Silvia.
Enfim, e aí essas imagens que ficam passando são documentos da época, assim, tem trechos. E como é que surgiu a ideia de você colocar essa história no palco? Eu sei que tem muito de você, como você já até citou, mas a ideia não foi só sua. Tem o Renato Faria com você nessa empreitada. É o Renato e toda a nossa família, todo o nosso coletivo Teatro Íntimo. O Renato, ele foi fundamental, assim. Eu lembro da nossa primeira conversa, assim, quando a gente estava bolando o espetáculo que a gente não sabia o que era, e ele me perguntou sobre o que você quer falar, né? Me dando esse respaldo, esse apoio, assim. E ele foi fundamental na criação desse roteiro, no desenvolvimento das cenas, até mesmo para eu ficar à vontade. O Renato que provocou na gente, o nome da nossa companhia é Companhia Teatro Íntimo. E ele que desde o início trouxe essa linguagem, assim, esse objeto de pesquisa da gente, que é a intimidade entre o ator e o espectador, né? Esse olhar que está aí nos alimenta. Até porque aqui troca. É bem intimista, né? Mas sempre assim, até quando a gente sobe para o teatrão italiano, muitas vezes a gente leva a plateia lá para cima ou a gente desce do palco, a gente não trabalha com quarta parede. Como eu estou conversando com você aqui agora, o espetáculo eu faço para quem está aqui presente. E essa troca é fundamental. E o Renato, que não foi ele que desenvolveu essa linguagem, mas ele que nos aproximou dela, assim, essa intimidade, essa quebra da quarta parede. Eu sou eu, você é você, a plateia é a plateia, e assim fica mais legal até. A gente falar de um fato que aconteceu 50 anos atrás e perceber que pouca coisa mudou. Qual que é a sensação que você que está dando voz, né, a todas essas pessoas? Assim, pouca coisa mudou, muita coisa mudou, porque os gays naquela época, na década de 60, Aqui a gente estava na ditadura, eu até falo isso na peça, fica difícil criar um paralelo entre o que acontecia lá, porque lá a galera estava brigando para ter direitos, aqui a gente não tinha direito nenhum, a gente não tinha nem Constituição. Olha, eu tô falando de 1960, né? Parece às vezes que a gente tá falando de hoje. Mas esse que é o interessante, assim. Mas muita coisa se avançou. Os direitos civis, os direitos humanos para essa população, para essa comunidade, alguns foram alcançados, saca? Já não é mais crime, as pessoas podem... É muito louco falar isso, né? Já não é mais crime lá. Aqui no Brasil não é também, mas aqui no Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIANP+. Então eu entendo quando você diz que muita coisa não mudou. A gente tem muita conquista para fazer, ainda mais nesses tempos atuais que parece que a gente está retrocedendo. Exatamente. Né? Então nesses momentos assim que talvez seja mais importante a gente valorizar e lembrar que lutar pelos direitos é fundamental, senão a gente vai retroceder e talvez perder esses poucos que conquistamos, poucos que às vezes parece que não é nem nenhum, né? Eu acho que na verdade essa é a maior preocupação, né? De perder o pouco que a gente conquistou. E continuar conquistando mais, saca? A luta continua. A faixa ali tá em inglês, mas a Stonewall Means Fight Back. A gente tem que lutar de volta, a gente tem que resistir, é isso que nos cabe. Sem perder a ternura, sem perder a frescura, jamais, porque senão a gente deixa de ser a gente. E tem música no espetáculo? Tem muita música. Tem um momento que aqui vira uma pista de dança do Stonewall. Esses vinis não são à toa, porque a Jukebox... acabou de sumir. A Jukebox ela era muito presente, né? Porque a máfia que lucrava com o Stonewall era um bar da época, um gueto. A máfia era ilegal ser gay, então a máfia, por já ser uma organização ilegal, ela visando o Pink Money, olha, também parece história atual, né? Ela começou a abrir esses bares onde as pessoas se reuniam e elas lucravam com a bebida, contrabandeada, com a máquina de cigarro, com a jukebox. Então tem hora que isso aqui vira um baile, tem hora que a gente... Porque eu fui para Nova York agora, no Stonewall, e eu fui em várias festas lá durante a semana, e quarta-feira é o dia de karaokê. Então tem os momentos que aqui também vira o karaokê do Stonewall, assim, com a letra projetada, a galera cantando junta. Na verdade, o que a gente sempre buscou nessa celebração foi uma comunhão. Uma comunhão entre todo mundo que está aqui. E o cantar junto, eu acho que comunga, né? Aproxima. Então tem música cantada ao vivo, tem música tocada, a jukebox funciona, enfim. Com música, com alegria. Falar de luta, sim, mas como eu já disse, sem perder as nossas características, que somos alegres, né? Com certeza.
Temporada até 27 de julho, e a ideia, Thiago? Então, essa temporada aqui no Sátiros, nesse horário alternativo, sextas e sábados, 11h30 da noite, às vezes meia-noite, porque a peça anterior ela é um pouco longa, e às vezes a gente pega o teatro muito em cima, assim. Mas entre 11h30, meia-noite e meia hora é bom para ir entrando no clima também, né? A gente conta uma história do bar, então pega uma cervejinha ali fora, vai bebendo e entrando no clima. Aqui a gente fica até 27 de julho desse mês agora. Mas a gente já está pensando numa pós-vida, assim, porque o retorno que a gente tem recebido nessas primeiras semanas foi muito legal, assim, muito legal. Não só do meio LGBTQIANP+, tive várias amigas que vieram assistir na estreia, porque como eu disse, eu tive muito cuidado, assim, de respeitar esse lugar de fala. E a presença delas e foi me dando uma chancela, assim, sabe, uma segurança de contar essa história, e é preciso contar agora, nesse momento que querem que a gente retroceda, querem que todo mundo entre de volta no armário né? Não, eu acho que é um ato político a gente manter essa peça e continuar falando disso, dando voz, saca? A esse grupo. Então a gente espera que tenha uma pós-vida, talvez prorrogar a temporada aqui, talvez ir para um horário mais acessível também, porque eu recebi um retorno de uma amiga que é assistente social e trabalha com as meninas trans em situação de rua, de prostituição, e a gente faz para esse público, a gente queria marcar sessão para essas meninas e tudo mais, só que às 11h30 da noite elas estão trabalhando na rua, né? Sim. Então talvez a gente vá para um horário, 9 horas, tudo, pode deixar que eu aviso a fileira VIP, a gente vai ficar sabendo de tudo. Bom, por enquanto o Thiago está aqui até 27 de julho, sessões às sextas e aos sábados, como ele falou, às 11h30 da noite. O Teatro dos Sátiros fica na Praça Roosevelt, 222, na Consolação. Ingressos também a preços populares, quer dizer... Não, tem várias promoções, assim, os moradores do bairro pagam baratíssimo, corpos trans também, não só os trans, os dissidentes todos pagam meia, tem lista amiga, a gente quer que essa peça seja vista, saca? E esse é o fundamental. E você falou, né, o teatro é aqui na Praça Roosevelt, isso também não é por acaso, assim, porque dá para criar um paralelo muito forte entre a praça, aqui, esse espaço, e o Village da época lá em Nova York. Aqui ainda se goza de liberdade, saca? É um público diverso que transita por essa calçada, desde o mais marginalizado, excluído, com seu corotinho na mão, a todos esses corpos dissidentes transitando por aqui, ainda consegue ser um território um pouco mais livre do que os outros bairros, assim como era o Village na época de 69 lá em Nova York. Então vem aqui para a Praça Roosevelt que você já vai estar um pouco mais perto desse universo. Thiago, quero te agradecer pela atenção com a gente. Imagina, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Enfim, por tudo que você está passando no palco, a gente sabe o quanto é importante e precisa ser dito. Eu que agradeço a oportunidade de falar disso aqui com você. E convido mais uma vez, não só vocês aqui da equipe, mas quem está assistindo aí para vir comungar com a gente, cantar no karaokê, dançar, brindar a vida, que eu acho que é isso que nos cabe, né? Estamos vivos. Exatamente. Por mais que aqui seja o país que mais mata essa população, essa comunidade, é uma atrocidade que acontece. Nem Uganda, nem Afeganistão, Emirados Árabes, nem os países todos, os mais de 70, onde são puníveis com pena de morte, apedrejamento em praça pública. Nem nesses países se mata tanto como aqui. Então a gente quer aqui sim fazer entre nós que aqui estamos um pacto para que a gente permaneça vivo. Não vamos morrer. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai celebrar essa vida. É isso aí. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada, viu? Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fileira VIP com a gente!